Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição vamos falar de homeschooling. O que é, como surgiu, o que alegam os defensores, o que alegam os que são contrários a ele e quais são as suas implicações políticas e legais. Homeschooling, ensino doméstico ou ensino domiciliar, originalmente, é aquele que é realizado na casa do aluno, por um familiar ou por pessoa que com ele habite, em oposição ao ensino ministrado numa instituição própria de ensino e pesquisa, ou seja, a escola. O termo homeschooling, portanto, refere-se ao ensino doméstico, né? Home é lar, casa em inglês, e schooling, escolarização, é ensino também em inglês. Essa palavra foi cunhada por John Holt, um professor norte-americano, autor de diversos livros sobre aprendizagem infantil. O primeiro deles, Como as Crianças Fracassam, publicado em 1964, já apresentava críticas e alternativas à escola formal, questionando as ideias de obrigatoriedade, avaliação, punição e nota. John Holt cunhou o termo desescolarização e foi um dos maiores defensores do homeschooling, ou seja, o ensino domiciliar. Na época, a receptividade das suas ideias foi tão grande que ele lançou Crescendo Sem Escolarização, a primeira revista sobre homeschooling dos Estados Unidos, na qual ele publicava artigos e respondia a seus leitores. John Holt propunha uma reforma educacional do sistema. Para ele, as escolas deveriam ser mais humanas e com menos formalidades. A intenção era que a criança aprendesse conforme a curiosidade e as experiências. Na prática, o homeschooling atua como uma educação domiciliar, na qual os pais têm responsabilidade direta como tutores dos filhos. Os defensores dessa modalidade de ensino fundamentam-se, do ponto de vista legal, no artigo 26, item 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948, que afirma que os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Observem que a palavra aqui é instrução e não formação. Os fundamentos contrários à educação formal em instituições de ensino e pesquisa são de ordem filosófica. O Estado não deve interferir na forma como os pais escolhem educar seus filhos. Essa motivação é predominante. Também política, alegando-se que geralmente os colégios têm posicionamentos ideológicos esquerdistas. É a linha, por exemplo, do movimento Escola Sem Partido. E também religiosa, para que as crianças não sejam, entre aspas, contaminadas com conceitos antirreligiosos, como, por exemplo, o evolucionismo de Charles Darwin. Estatisticamente, esse grupo é o menos expressivo. Defendendo, divulgando e incentivando o homeschooling, há uma organização não governamental internacional, a OIDEL, Organização Internacional pelo Direito à Liberdade de Educação, com sede em Genebra, na Suíça. Uma pesquisa feita em 2019 pela OIDEL mostrava que a educação domiciliar era reconhecida, permitida ou regulamentada em 64 países dos 5 continentes, com variados regimes de governo.
Apenas para citar alguns deles: Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Portugal, França, Itália, Reino Unido, Suíça, Bélgica, Holanda, Áustria, Finlândia, Noruega, Rússia, África do Sul, Filipinas, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Já na Alemanha, que tem um excelente ensino público, o homeschooling não é apenas proibido, ele é considerado crime desde 1938, por uma lei sancionada pelo então ditador Adolfo Hitler, que tirava dos pais o direito de educar os filhos. A educação das crianças cabia ao Estado. A proibição acontece também na Suécia. No Brasil, há uma organização não governamental que defende, divulga e incentiva o homeschooling. É a ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. Dados da ANED mostram que, mesmo sem autorização, em 2019, mais de 11 mil famílias, com 22 mil estudantes, entre 4 e 17 anos, praticavam a educação domiciliar no país. Esse número aumentou assustadoramente, segundo eles, com a pandemia da Covid-19, chegando atualmente a 15 mil famílias. Os defensores do homeschooling destacam os seguintes pontos positivos no programa. 1. A segurança das crianças, que não precisam se expor à violência das ruas, agressões, assaltos, sequestros, etc. 2. É uma alternativa de ensino diferenciada que privilegia a mobilidade geográfica dos pais. Aqueles pais que, em função do trabalho, precisam mudar constantemente de estado ou de país. 3. Flexibiliza os horários e a rotina da criança. 4. O ensino é adaptado ao desenvolvimento particular da criança. 5. Preserva os valores morais, culturais, religiosos e ideológicos da família. 6. Inibe o contato das crianças com alguns elementos do ambiente escolar, evitando diversas situações impróprias, como o bullying, por exemplo. Agora vamos ver o que alegam os que são contrários ao homeschooling. 1. Ele é mais voltado à instrução do que à formação. O fundamento legal usado para o programa, que é o artigo 26, item 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948, afirma que os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Portanto, é instrução e não formação. 2. A escola pública nos constitui como sociedade. Sem ela, as crianças e os jovens terão problemas na sua socialização, pois é a escola que faz a transição da vida familiar para a vida social, permitindo e incentivando a convivência com pessoas de círculos sociais diferentes. Aqui destaca-se a importância do tripé: família, escola, comunidade. 3. Exclui a prática social, preconizada pela LDB no seu artigo 1º, parágrafo 2º. Para Anísio Teixeira, a máquina que prepara as democracias é a escola pública. Para Paulo Freire, escola é o lugar onde se faz amigos, onde se estuda, trabalha-se, mas também onde se criam laços de amizade, de camaradagem. 6. Num país desigual como o Brasil, a escola ainda é o lugar onde,
milhares de crianças e jovens se alimentam. 7. Num país desigual e violento, que é o Brasil, a escola ainda é o lugar onde se detecta grande número de casos de agressão e abuso praticados contra menores em suas casas. 8. Mesmo se fosse eficaz, o homeschooling estaria restrito a uma pequena parcela da população que teria condições de implementá-lo, levando-se em conta as condições socioeconômicas e culturais da população. Não é por outra razão que a adesão a essa modalidade é muito baixa no Brasil, cerca de 30 mil alunos no universo de 43 milhões de matrículas. 9. Como pensar em homeschooling nas condições que nós temos aqui no Brasil e que vocês vão ver agora? Vejam este material de propaganda do homeschooling. No Brasil, abrir mão da educação formal, da universalização da educação básica em instituições de ensino, seria retroceder séculos na história da educação. Por que essa discussão sobre o ensino domiciliar foi retomada agora no Brasil, depois de tanto tempo? Sim, depois de tanto tempo, porque o projeto de lei que iniciou a discussão sobre a regulamentação do ensino domiciliar é o PL número 3179 de 2012. Ele é datado de 8 de fevereiro de 2012, de autoria do deputado Lincoln Portela, do então Partido da República, PR, o atual Partido Liberal, PL de Minas Gerais. Posteriormente, foram-lhe apensados 6 outros projetos de lei, sendo o último em 2019. Os PLs apensados tratam de educação especial, possibilidade de contratar tutores autônomos, alteração no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, manutenção da obrigatoriedade da frequência, este, portanto, contra o homeschooling, na verdade. A resposta é que agora o presidente da República, a ministra do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o ministro da Educação estão pessoalmente empenhados na aprovação do PL 3179 de 2012. A ordem foi para que o PL já tivesse sido aprovado no final de maio, sem sequer passar pela Comissão de Educação. Não aconteceu, mas poderá ser votado a qualquer momento. Como fica essa modalidade de ensino frente à nossa legislação? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o ensino doméstico ou domiciliar não é inconstitucional, mas é necessário que seja aprovada uma lei regulamentando-o. É o que se pretende, então, com o projeto de lei número 3179 de 2012, em tramitação no Congresso Nacional, voltado à educação básica. O PL 3179 visa exatamente isso: alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a Lei número 9394 de 96, acrescentando um parágrafo ao artigo 23 para dispor sobre a possibilidade de oferta domiciliar da educação básica
com a seguinte redação. Então, artigo 23, parágrafo 3º. É facultado aos sistemas de ensino admitir a educação básica domiciliar sob a responsabilidade dos pais ou tutores responsáveis pelos estudantes, observadas a articulação, supervisão e avaliação periódica da aprendizagem pelos órgãos próprios desses sistemas, nos termos das diretrizes gerais estabelecidas pela União e das respectivas normas locais. Independentemente dessa proposta de alteração, como analisar o ensino domiciliar à luz dos conceitos da LDB? A própria LDB afirma, no seu artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Este artigo deixa claro que a educação, enquanto processo formativo, não é exclusividade das escolas, instituições de ensino e pesquisa. Ela se dá também em vários outros locais. Estaria aqui, então, uma abertura para o ensino familiar, o homeschooling. Essa poderia ser uma polêmica promissora, não fosse o que vem logo em seguida na lei, no parágrafo 1º do mesmo artigo 1º. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Vamos repetir. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Portanto, a LDB trata da educação escolar. Se a LDB é uma lei que trata especificamente da educação escolar, e se o homeschooling é uma forma de educação não escolar, então como regulamentá-lo através da LDB? Não dá. Isso seria uma aberração jurídica. A única saída seria fazer-se uma norma especial e específica para essa matéria. Encerrando, colegas, lembramos que o ideal ainda é uma escola pública e gratuita, melhor e de qualidade para todos. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de Udemo.